Amém. Deus é bom. Estamos alegres com o nosso Senhor. E temos estado na expectativa, não é? Quando vimos aqui. Temos estado na expectativa daquilo que Deus pode fazer quando nós nos encontramos. Porque é isso que difere. Porque senão nós íamos a qualquer lugar, a outro lugar qualquer, e ficámos à espera que Deus agisse. Não, Deus age. E Deus espera que nós possamos ser intencionais. Esta manhã nós ouvimos o pastor Henrique falar sobre isso. Mas quando nós vimos à igreja, nós vimos dizer ao Senhor: Senhor, eu vou juntar-me com os meus irmãos, porque eu quero que Tu fales comigo. Eu quero que Tu mudes a minha vida. Eu quero que Tu tragas algo novo à minha vida. Amém? E nós vamos, hoje eu quero partilhar convosco e ainda estou na dúvida. Eu, se calhar, no fim da mensagem eu vou dizer o tema, porque eu estava à espera de pensar assim o nome do tema, mas eu quero assim um tema mais assim, mais tcharam, como eu costumo dizer. Mas tem algo a ver. Hoje vamos aprender sobre a diferença entre confiar em Deus e não confiar em Deus. Hoje muitos de nós vamos sair daqui a saber que se calhar não confiamos em Deus como pensávamos. E vamos perceber qual é o impacto disso na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Jeremias 17, do verso 5 ao verso 10. Quem tem Bíblia possa abrir nos seus telefones, seja o que for. 17, do verso 5 ao verso 10. E vamos ver. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E nós, como introdução, nós precisamos perceber isto. Isto nós temos que ter. O nosso coração é enganoso. O teu coração, ele te engana. E às vezes nós temos coisas escondidas no nosso coração que nem nós sabemos que elas estão lá. É por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. E nós somos carne. E quando a carne está no controle, meus amigos, nós somos animais. E sabem, há uns dias alguém me mandou uma mensagem a dizer: eu sinto-me frustrado porque vou à igreja e na igreja há pessoas más e as pessoas más estão em todo lado. Mas na igreja não devia ser assim. Não, devia ser sim. A igreja é um lugar de pessoas más. O problema é quando nós estamos na igreja e não reconhecemos que somos maus e achamos que somos bons. Porque quando alguém se acha que é bom, ele está a confiar no seu coração. Eu, Tiago, eu não sou bom. O meu coração não é bom. Mas eu reconheço que sou mau. Ao reconhecer que sou mau, eu reconheço que preciso de Jesus.
Então é por isso que Paulo diz que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E estava a dizer que essa pessoa diz, a igreja só potencializa aquilo que nós somos. Nós pensamos assim, mas quer dizer o quê? Quando eu reconheço que sou mau e entrego a minha vida a Jesus, a igreja potencializa a bondade de Jesus em mim. Mas quando eu digo que sou bom, mas no fundo sou mau, a igreja vai mostrar o quão mau tu és. Porque a Bíblia diz que onde há luz, as trevas serão descobertas. É por isso que muita gente sente-se mal onde está Cristo. Porque o seu orgulho é atacado. Então, o Senhor sonda o coração. O Senhor, Ele sonda, Ele sabe coisas que o homem não sabe. Ele sabe o que está por trás das tuas atitudes, dos teus comportamentos. E nós vamos perceber qual é a diferença entre o homem que confia no Senhor e o que não confia. Porque muitos de nós pensamos assim, mas o Senhor isto não abençoa. Não, é verdade, a Bíblia diz que Deus abençoa. Deus fala em Hebreus, se vocês quiserem abrir, vamos abrir, só para nós darmos um pouco mais de... A minha mãe estava a dizer que fez uma feijoada, só para dar um pouco mais para a feijoada. Hebreus, tens aí, Daniel, Hebreus capítulo 6, verso 7 e 8. 6, verso 7 ao 8. Nós pensamos assim, mas isso Deus abençoa uns, não abençoa outros, só no Velho Testamento, no Novo Testamento. Fala disso. Deus abençoa aqueles que se entregam, confiam nele. Deus abençoa aqueles que confiam nele. Pode não abençoar da forma que nós achamos. Eu vou confiar muito em Deus para Deus me fazer rico. Se não fosse assim, se não era bom. Deus não é o euro milhões, não é? Nós colocamos a nossa confiança, eu confio muito em Deus. Não, calma. E sim, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimado. O que é que ele está a dizer? Deus vai lançar a sua chuva, mas aquele que cultiva será abençoado. Mas aquele que não cuida será amaldiçoado e será uma terra queimada. Então, nós temos de entender a diferença de atitude. Diz a diferença de atitude entre um e outro. Uma das frases que ele usa em Jeremias, ele diz que tem um coração que se desvia do Senhor. Estamos a falar de pessoas que conhecem o Senhor. Estamos a falar de pessoas que têm conhecimento do Senhor. Então, o que é isto, um coração que se desvia do Senhor? É dizer que não precisa do Senhor para as suas decisões da sua vida. É alguém que não procura no Senhor direção para a sua vida. É alguém que toma as suas decisões baseado nas circunstâncias ou no sentimento. Ele não considera o Senhor nas suas decisões. Porém, há o coração que confia no Senhor e que diz lá que não confia. Maldito o homem que confia no homem, no braço. O que ele está a dizer aqui? Ele não está a dizer que nós não podemos confiar nos homens. O que ele está a dizer é que não podemos colocar a nossa confiança nas coisas dos homens em vez de Deus. E antigamente a gente pegava nisso e dizia assim, eu não preciso ir ao médico porque eu não confio nos homens, confio no Senhor. Muita gente tem essa ideia. Isso é errado. Eu vou ao médico, mas eu confio que Deus pode usar o médico. Mas também confio que Deus pode me curar antes de ir ao médico. A minha confiança está sempre nele. Ele coloca primeiramente a sua confiança no Senhor. Quando há um problema, a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor Jesus, eu confio em Ti nesta situação. Muitos de nós sofremos de ansiedade, ficamos nervosos, passamos a noite sem dormir. Porquê? Porque nós não confiamos no Senhor. E nós temos de confiar no Senhor.
Obviamente que Deus mobiliza as pessoas, mas é Ele que está no controle. Porque a forma como vivemos, ela não é apenas determinada pelo que Deus faz por ti e por mim, mas ela também é correspondente àquilo que tu entregas, a confiança que tu entregas a Deus. Porque simplesmente nós às vezes ficamos à espera que Deus faça, é o nosso gênio da lâmpada, em que nós passamos a mãos, pedimos o nosso desejo e está feito. Se nós lemos a Bíblia toda, e eu vou dizer isto muitas vezes para vocês pensarem nisto, não são as nossas necessidades que movem Deus, mas é a nossa fé nele que move Deus. Porque nós temos de dizer assim, porque é que Deus, eu estou tão necessitado, porque é que Deus abençoa aquele irmão que não precisa de nada e parece que tem mais bênçãos? Porque se calhar aquilo que Deus tem, ele tem fé em Deus. E tu tens um montão de necessidades, mas não confias em Deus. Então nós precisamos perceber isto. Deus não ouve necessidades, Deus ouve fé. Porque é que a mulher do fluxo de sangue conseguiu atrair a atenção de Jesus? Porquê? Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E acreditam que todas aquelas pessoas tinham uma necessidade. Ou não acham? Elas iam atrás de Jesus porquê? Porque ele era rico? Não. Mas porque elas tinham uma necessidade. Mas o que moveu o coração de Jesus foi a fé daquela mulher. A confiança que ela teve que ele podia curar. Então Deus, isto pode parecer um pouco, mas Deus, Ele quer ouvir a tua fé acima da tua necessidade. Deus, o que é isto? Deus, tu sabes que eu preciso de água, mas eu tenho fé que mesmo que falte água, a minha vida é tua. Acima da tua necessidade, tem de estar a tua confiança em Deus. E nós abrimos 2 de Crónicas, podes abrir, Daniel, capítulo 16, verso 12. Nós vemos alguns exemplos. Quero ser breve. O rei Asa foi um rei, ele ficou enfermo. 2 de Crónicas 16, 12. Ele ficou enfermo. E diz lá no texto, diz que ele não confiou. Diz, no 39º ano do seu reinado, Asa foi acometido de uma enfermidade nos pés. A enfermidade era muito grave, mas não buscou o Senhor, nem mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. O que é que ele está a dizer? Deus não ficou chateado de ele ir aos médicos. Ele ficou chateado é que ele não buscou o Senhor. E diz lá à frente que ele morreu por causa disso. Quando ele diz que, no texto em Jeremias, diz, confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele está a dizer que não significa que eu não posso confiar nos homens, mas a nossa confiança firme, que mesmo que Deus não cure, Ele continua a ser Deus. Mesmo que Ele não salve de vida, mesmo que não aconteça, Ele continua a ser Deus. Isso é uma fé inabalável. Porque mesmo que Deus use o homem, devemos reconhecer que quem está por trás, quem está a dirigir as coisas, é o nosso Deus. Não precisa abrir, diz, há outro verso também, em que, quando Ezequias, rei de Judá, estava em guerra, e ele começou lá a desafiar, a dizer que Deus ia cuidar, Deus ia dar-lhes uma vitória nessa guerra, e as pessoas lá, que estavam lá ao seu redor, duvidavam.
e o seu inimigo. Há uma frase que ele diz assim, em 2 Crônicas 32, verso 8: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E diz lá que o povo se animou. Então nós precisamos ter esta atitude. Está difícil? Está. Custa? Está. Mas o Senhor, eu confio no Senhor. A minha fé está firme no Senhor. E quais são os sinais de maldição? Diz lá, em Jeremias: ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, a terra salgada, inabitável. O que é um arbusto solitário? Vocês já viram algum arbusto solitário? O arbusto solitário é aquela pessoa que vive com um sentimento de solidão. E sabem, quem tem um sentimento de solidão é quem não confia no Senhor. É quem não sabe que o Senhor está lá com ele. Então é um arbusto solitário. Ele vive com medo de morrer, vive com medo das más notícias. Há um salmo em que diz, Salmo 27:10, diz lá que mesmo que o pai e a mãe, mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, eu sei que Deus não se esquece de mim. Mesmo que as pessoas te abandonem, Deus não te abandona. Paulo fala, Daniel, se estiveres aí, 2 Timóteo 4,16. Paulo fala isto e eu gosto muito deste texto de Paulo porque eu senti isto na pele. Então, quando eu leio este texto, eu sinto e eu sei o que é que ele estava a sentir. Paulo estava no meio de prisões, no meio de dificuldades, de ser acusado. E 2 Timóteo 4,16, sabe? Sim, 4,16, sim, 16. Ele disse: na minha primeira defesa ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. E isto é interessante o que ele diz, que isto não lhes seja cobrado. Paulo não está a cobrar. Podes mudar? 17? Acho que é assim. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada e todos os gentios ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Deus sempre está perto daqueles que confiam nele. Diz lá também, um dos sinais de maldição é não verá quando vier o bem. E não é apenas não ver a bênção de Deus, mas é que essa bênção se torne realidade também na sua vida. Também que há pessoas que elas estão, mas elas veem os outros ser abençoados ao seu redor, mas elas nunca desfrutam dessa bênção, porque elas não confiam no Senhor. Há pessoas que até vão ver o que Deus fará, mas nunca irão usufruir, pois elas não confiaram no processo, nem esperaram em Deus. E 2 de Reis, capítulo 7, eu quero-vos trazer aqui mais alguns exemplos. Segundo de Reis, do verso 1 ao verso 2. Capítulo 7, verso 1 e 2, de 2 de Reis. Disse Eliseu:
Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Sabe o que é que você é? É isto. Vamos ver mais à frente. No verso 16. Para vocês perceberem, havia uma fome ali naquele lugar. Estava a haver fome. Eles estavam a passar fome. Estavam cercados de um exército. E estava a haver fome e eles estavam... Vamos morrer à fome. E chega lá, o profeta Eliseu, doido da cabeça, e diz: meus caros, amanhã vai haver farinha no saco, tudo, só por umas moedinhas. E eles pensaram: está maluco. Não vai dar. Mesmo que Deus abrisse do céu janelas, não acontece. E ele disse: tu vais ver, mas tu não vais comer. Não podemos brincar com o Senhor. Verso 16. O que é que aconteceu? Vou resumir. O exército, Deus fez algo com eles que eles fugiram. Então eles começaram a olhar: olha, os nossos inimigos foram todos embora. Não, estão escondidos, vão-nos atacar. Então mandaram lá uns vigias ver. E os vigias viram que não havia... Toda a gente desapareceu. Fugiram. E deixaram lá tudo. Então quando eles chegam na cidade, eles fugiram, deixaram lá tudo. Diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão. Vejam lá. Em cujo braço se apoiava. Era alguém importante. E o povo o atrapalhou na porta e ele morreu. Como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. O que é que ele está a dizer? Vocês viram o que aconteceu? Aquele que duvidou, viu, mas não experimentou, não comeu. E muitas vezes nós vemos tanta gente que quase lá chegou, mas não confiou no Senhor. Não confiou no Senhor. Diz também em Jeremias: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esta pessoa que não confia em Deus é uma pessoa que não tem raízes em Deus. Ela facilmente desiste das coisas, facilmente está triste, facilmente vira-se para o outro lado, facilmente não tem raízes, não firma. É por isso que nós precisamos entender que quando nós estamos aqui a plantar a igreja, e uma coisa eu sei e tenho a certeza absoluta, que a palavra que nós pregamos aqui é a palavra de Deus. Amém. E é a palavra que nos firma nos seus caminhos. Amém. Então vocês não vêm certamente para ouvir o vosso pastor tocar guitarra que toca mal. Mas vêm pela palavra do Senhor. E é que é certeza que são crentes. Então esta pessoa que vive nos lugares secos do deserto, de terra salgada e inabitável, ela não tem raiz em Deus. Ela se define emocionalmente e espiritualmente. Então cuidado. Cuidado onde colocas a tua confiança. E quais são os sinais de bênção? Diz lá que ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Raízes buscam provisão e água, os nutrientes. As raízes vão atrás de alimentar dos melhores nutrientes para a árvore produzir o seu bom fruto. Podes pôr em Filipenses 4, 11 a 13. O que confia no Senhor ele extrai do Senhor as suas forças. Ele enfrenta qualquer situação. É uma árvore com vida, mesmo que vão lá de volta e meia a mandar umas pedras, sabem?
há um dia vi uma imagem de uma árvore cheia de frutos e alguém mandar uma pedra para tirar o fruto. Então dizia assim: cuidado, quando o fruto estiver maduro, olha as pedradas. Quando nós estamos maduros, vêm as pedradas. E é aí que nós somos testados. Filipenses 4, 11, 13 diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Podes mudar? Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância. E em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que ele diz: não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Significa que ele não teme as situações adversas, ele não teme os tempos difíceis, pois ele confia no Senhor. As dificuldades rodearam o apóstolo Paulo, mas não o afetaram. É quando as dificuldades vêm que parece que nós brilhamos mais, porque confiamos no Senhor, porque sentimos o que é confiar no Senhor e andar com o Senhor. Nós lembramos de alguns versos. Hebreus, eu hoje estou aqui a dar trabalho a Daniela. Capítulo 11, verso 34. Diz aí? Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que ele está a dizer é aqueles que colocaram a sua fé, a sua confiança em Deus. Nós lembramos também o exemplo de Paulo e Silas na prisão. E o que é que eles estavam a fazer na prisão? Estavam a chorar? Estavam a cantar, a louvar o Senhor. Abacuque, um texto, Abacuque 3. E a Daniel aí. Bora lá, Daniel. 3, versos 7 ao 19. Um texto que eu amo. Não. 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Podes mudar? Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Pode deixar, não preciso dizer ao regente, coitado do homem, já escreveu música. Mas nós pensamos, a nossa força não depende das circunstâncias que estão favoráveis. Mas muitas vezes a nossa maior força vem quando as circunstâncias não estão favoráveis. Porque é aí que a nossa confiança está firme no Senhor. Se fosse tudo uma passadeira, nós não íamos confiar no Senhor. Então o Senhor nos dá a oportunidade de nós confiarmos nele. É por isso que ele diz: no ano da seca, nem se perturba, nem deixa de dar fruto. E agora dá um bocado de folga a Daniela. Em Romanos 4,18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que foi dito, assim será a tua descendência. O exemplo de Abraão, com a sua fé, a sua confiança em Deus, ele creu contra a própria esperança. Imaginem. Nós olhamos ao longo da Bíblia e encontramos gente que Deus desafiou com coisas doidas. E elas confiaram no Senhor. Então lembra-te disto. Deus não responde à tua necessidade, Ele responde à tua fé.
E se tu sentes um vazio no teu coração, se tu sentes na tua alma que falta algo, então falta dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Porque ninguém pode ver o Senhor Jesus sem crer nele. Ninguém pode reconhecer o Senhor Jesus sem dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Nós pensamos: Tiago, mas eu não sinto nada especial. Não é para sentir, é para crer. E crer não tem a ver com sentir, tem a ver com decisão. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Fala comigo, muda a minha vida, Senhor, porque eu quero ser aquele que vive a confiar em Ti, Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós podemos perder tudo o que nós temos hoje. E mesmo assim a nossa vida está firme no Senhor. Esta semana eu volto, quando estou nos meus tempos de meditar, eu estava a ver um filme. Se era um filme, se era uma série, já nem lembro o que é que eu vejo. E na história morreu a filha. E aquele impacto todo, as pessoas morreu, os pais preocupados a tentarem fazer alguma coisa para salvar, e a criança morreu de uma doença. E eu fiquei a pensar: Senhor Jesus, deve ser uma dor brutal. Eu comecei a ver aquilo, a imagem deles e o pai e a mãe assim meio perdidos, assim, um momento assim muito intenso no filme, em que quando a mãe dá notícia ao pai, o pai fica tipo... E depois, pronto, cria aquele drama todo no meio da rua a chover. E acho que deve ser uma dor terrível. Não só para a mãe, mas eu coloquei-me na posição do pai. Porque o pai sente aquela missão de proteger os seus filhos. E quando o seu filho morre, é como se ele sentisse: eu falhei. E eu comecei a absorver aqueles sentimentos de Deus. Só de imaginar perder uma filha é uma dor terrível. Imagine se acontecesse. E é aquele sentimento que tu tens medo de tentar imaginar muito fundo. Quando tu tens uma filha, um filho, tu sentes, E às vezes eu já ouvi testemunhos, já ouvi ideia com pessoas que perderam filhos. E eu começo a trazer e pensar: Senhor Jesus, como estaria a minha confiança em Ti se isso acontecesse? Será que eu ia dizer que afinal Tu não me amas? Mas sabem, nesse mesmo momento, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e a meditar sobre isso. E o que é a vida? O que é a vida se não tivermos a perspectiva de Deus? O que interessa? Se eu não tiver a perspectiva de Deus, o que interessa? Simplesmente estamos aqui, agarramos às coisas aqui. Então uma coisa que Deus falou no meu coração foi que mesmo que algo assim acontecesse, Deus permanece Deus
E mesmo que uma vida termine, ela termina aqui. A vida é mais do que aqui. É mais do que isto. É por isso que quando nós consideramos Deus nossos caminhos, nós entendemos que não há nada mais em que eu possa dizer, Senhor Jesus, obviamente, que eu não quero perder as minhas filhas, eu quero vê-las, eu quero morrer velhinho. Eu costumo dizer ao pessoal que quando tiver 87 anos, eu quero estar preso porque prego o Evangelho onde não devia. Porque é bom sinal. É sinal que me dá bom da cabeça e ao menos fiz uma loucura. Vou para a China, vou para a Coreia do Norte pregar a Jesus e vou-me prender lá com 87 anos. A minha última missão. E quando digo isto, não digo isto por ânimo leve. Porque eu acredito que naquilo que nós hoje estamos a desfrutar, acredito que daqui a uns tempos vai ser mais difícil. Podemos ter uma porta aberta para ouvir o Evangelho, será mais difícil. Então o melhor que nós temos de fazer é preparar o caminho e deixarmos uma maior herança para os nossos netos, bisnetos e por aí. Porque aquilo que nós estamos a semear hoje, as sementes da fé em Deus, elas irão trazer a herança na próxima geração. Muitos pais hoje não oram pelos filhos e os filhos hoje, eles não querem saber do Senhor porque os pais não cuidaram dos filhos em casa. E nós precisamos voltar para os pés do nosso Senhor Jesus. Então, firma a tua fé no Senhor Jesus. Não deixes que nada, nem coisa alguma, te tire essa fé e essa confiança no Senhor Jesus. E acredita que, por muita necessidade que nós possamos ter, o que move o coração de Deus é a nossa fé. Porque Deus ama todas as pessoas, mas Deus age com aquele que tem fé nele. Às vezes pensamos, Senhor, por que é que tu não acabas com a fome? Porque as pessoas não têm fé em mim. Senhor, por que é que aquela família tem de sofrer tanto? Porque eles não têm fé em mim. E perguntar, mas não sofremos, não sofre, eu sofro. Eu sofro. Todos sofremos. Mas há uma coisa que a confiança em Deus traz à nossa vida, que é a paz. É saber que mesmo que aconteça algo muito mal, neste exato momento, o Senhor é connosco. Amém. E que o Senhor nos guarda. Amém. E podemos descansar a nossa cabecinha nos braços do nosso Pai. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Deus, nesta tarde nós queremos, Senhor, aprender de ti, Senhor. Queremos, Senhor, que esta palavra nos ensine durante a semana, Senhor. Possamos ficar firmes, Senhor, porque estamos a construir o teu reino, pedrinha a pedrinha, Senhor. Mas sabemos que um dia iremos construir tijolo a tijolo. Porque quando nós perseveramos em ti, quando confiamos em ti, Senhor, não há nada que nos possa parar, Senhor. Porque a nossa vida está sobre a rocha, que és tu, Jesus. Por isso, nesta tarde, Senhor, entregamos nas tuas mãos a nossa vida. E possamos, Deus, ter fé, confiança em ti, Senhor. Porque tu és a nossa esperança, és a nossa âncora firme. Que mesmo quando vem a tempestade e a dificuldade, tu não nos desamparas, Senhor. Manifesta o teu poder, Jesus, para a tua glória, Jesus.